Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 15 a 17. Estando o povo na expectativa e pensando todos nos seus corações que talvez João fosse o Cristo, João respondeu, dizendo a todos: Eu, na verdade, batizo-vos em água, mas virá um mais forte do que eu, a quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Tomará na sua mão a pá, limpará a sua eira e recolherá o trigo no seu celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo inextinguível. Palavra da salvação. Comentário Lucas 3, de 15 a 17. Santo Ambrósio. São João conhecia os segredos do coração, mas consideremos em virtude de qual graça. Com efeito, é o dom de Deus que os revela, não o poder humano, o qual antes é auxiliado por um benefício divino, capaz de os conhecer por qualquer faculdade natural. Respondeu prontamente e provou que não era o Cristo, porque desempenhava um ministério visível, pois, como o homem é composto por duas naturezas, a saber, a alma e o corpo, o mistério é consagrado visivelmente no visível, invisivelmente no invisível. Com efeito, o corpo é lavado pela água e os pecados da alma pelo Espírito, embora na própria fonte sopre a santificação da divindade. Portanto, um foi o batismo da penitência, outro o da graça. Esse pela água e pelo Espírito, aquele somente pela água. A obra do homem é fazer penitência de seus pecados. O dom de Deus é realizar a graça do mistério. Afastando, pois, toda inveja da majestade de Cristo, declara não por palavras, mas por obras, que não era o Cristo. Por isso segue, mas virá um mais forte do que eu. Dizendo, mais forte do que eu, não fez uma comparação, pois nem pôde haver comparação entre o Filho de Deus e o homem. Mas porque, embora haja muitos fortes, ninguém é mais forte senão Cristo. De modo algum, estabeleceu uma comparação, porque acrescentou: A quem não sou digno de desatar a correia dos sapatos. Dizendo de quem não sou digno de levar as sandálias, mostra que a graça da pregação foi conferida aos apóstolos, que estão calçados no Evangelho. No entanto, parece dizer isso porque João, muitas vezes, representa o povo judeu. Pelo símbolo da pá, manifesta-se que o Senhor tem o direito de distinguir os méritos, porque, quando os grãos são joeirados na eira, separam-se os vazios dos cheios, que são como que separados pelo exame do vento, que sopra sobre eles. Por isso segue, e recolherá o trigo no seu celeiro, mas a palha queimá-la-á num fogo inextinguível. Por essa comparação, mostra que no dia do juízo o Senhor separará dos sólidos méritos e frutos da virtude a jactância vazia e a leviandade das obras infrutuosas, levando os homens de mérito mais perfeito à mansão celeste. Com efeito, o fruto mais perfeito é o que se assemelha àquele que caiu como grão de trigo para produzir muito fruto. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 18 a 20. Por muitas outras exortações anunciava ao povo a boa nova. Porém, Herodes, tetrarca, sendo repreendido por ele por causa de Herodíades, mulher de seu irmão, e por causa de todos os males que tinha feito, acrescentou a todos os outros crimes também este: mandar meter João num cárcere. Palavra da salvação. Comentário.
Lucas 3, de 18 a 20. Eusébio chama-o tetrarca para diferenciá-lo do outro Herodes, que reinava quando Cristo nasceu. Este era rei, aquele era tetrarca. Aquele tinha por mulher a filha de Areta, rei da Arábia, com a qual casou, sendo ela esposa de seu irmão Filipe, embora já tivesse filhos do seu irmão, cometendo um sacrilégio. Com efeito, isso somente era lícito àqueles cujo irmão morria sem descendência. Por isso, o Batista repreendeu Herodes. Este, a princípio, ouviu os discursos, porque sabia que eram ajuizados e cheios de consolação. No entanto, a concupiscência de Herodíades compelia-o a rejeitar as palavras de João. Por isso, lançou João na prisão. É isso que é dito. Acrescentou a todos os outros crimes também este, mandar meter João num cárcere. Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículos de 21 a 22. E aconteceu que, recebendo o batismo todo o povo, batizado também Jesus, e estando em oração, abriu-se o céu e desceu sobre ele o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. E ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho dileto, em ti pus as minhas complacências. Palavra da salvação. Comentário Lucas 3, de 21 a 22. São João Crisóstomo. Havia um batismo judaico que removia a imundície da carne, não os pecados da consciência. Nosso batismo, porém, separa dos pecados, lava a alma e derrama o espírito em abundância. O batismo de João, por sua vez, era maior que o judaico. Com efeito, não levava os homens à observância de purificações corporais, mas exortava à conversão do vício à virtude. No entanto, era menor que o nosso, porque não concedia o Espírito nem obtinham a remissão dos pecados, que vem pela graça. Cristo não foi batizado nem pelo batismo judaico, nem pelo nosso batismo, pois não precisava da remissão dos pecados, nem carecia do Espírito Santo a sua carne, que foi concebida desde o princípio pelo Espírito Santo. Foi, contudo, batizado por João Batista, para que, pela própria natureza do batismo, saibas que não foi batizado nem por causa do pecado, nem porque necessitasse do dom do Espírito Santo. Diz, pois, batizado também Jesus, e estando em oração, para que compreendas que, uma vez recebido o batismo, convém orar sem cessar. Diz, abriu-se o céu, como se até então estivesse fechado. O redil celeste e o terreno já haviam sido reunidos, e existindo um único pastor, abriu-se o céu, e o homem terreno juntou-se aos anjos. O Espírito Santo desce sobre Cristo, o primeiro entre nós, homens, para estar primeiro em Cristo, que não o recebeu para si, mas para nós. Por isso segue, e desceu sobre ele, o Espírito Santo em forma corpórea como uma pomba. Ninguém pense que o recebeu, porque não o possuía, pois ele mesmo, enquanto Deus, o enviava do alto e enquanto homem o recebia aqui embaixo. Portanto, o Espírito voou dele para ele, de sua divindade para a sua humanidade. Aquele batismo tinha um valor em parte antigo, em parte novo. Que fosse recebido de um profeta, denotava antiguidade, que o Espírito descesse, apontava para algo novo. Ou o Espírito aparece sob a forma de uma pomba para manifestar a mansidão do Mestre. No Pentecostes, aparece como fogo para manifestar a punição. Com efeito, quando era preciso perdoar os pecados, a mansidão era necessária. Já tendo, porém, recebido a graça, resta-nos o tempo do exame e do julgamento. De fato, Cristo havia se manifestado em seu nascimento por diversos oráculos. Como, porém, os homens não os quiseram ouvir,
tendo permanecido escondido nesse meio tempo, revelou-se novamente e em segundo nascimento, de maneira mais clara. Não eram desta vez as estrelas, mas o Pai que o indicava nas águas do Jordão, e o Espírito voava sobre ele, derramando aquela voz sobre a cabeça daquele que era batizado. Por isso segue, e ouviu-se do céu esta voz: Tu és o meu filho dileto, em que pus as minhas complacências. Quando um pai possui um único filho, ama-o muitíssimo. Se, porém, se torna pai de muitos, seu afeto, dividindo-se, diminui.